O mês é junho de 2025. Foi a ocasião em que eu fiz este vídeo daqui, perguntando, questionando se a evolução do Flash and Blood, especificamente no Brasil, tinha chegado no platô, no limite, no ápice e mesmo no mundo. Será que a gente tinha chegado realmente no limite do que o Flash and Blood poderia oferecer, tanto em termos de jogabilidade como também no tamanho da própria comunidade? E aquele período eu mencionava, olha, realmente a gente percebe que não está tendo um aumento do jogo como tínhamos há anos atrás. Algumas pessoas eu já observo que pararam de jogar, outras até tentaram voltar, mas resolveram realmente dar esse período de tempo, né, sem jogar esse jogo, foi procurar outra coisa. E agora, depois de 9 meses, o que temos a falar sobre esse novo período do Flash and Blood? É claro que temos o ponto principal deles, que não tem como deixar de ser, o formato principal continua sendo CC, mas o Silver Age ele veio com uma força muito intensa. Isso muda tudo. Muda realmente a forma como você consegue engajar a comunidade, como trazer novos players, como oxigenar inclusive o próprio mercado de cartas junto com esses novos players. Vieram também a possibilidade de você conseguir fazer com que as cartas comuns e raras pudessem ser mais acessadas, ser mais comercializadas. Isso foi tudo muito benéfico para todos os segmentos da comunidade. Não somente dos players, que é o principal, mas mesmo das lojas, em conseguir dar utilidade para essas cartas que muitas vezes ficavam de books e não eram aproveitados. Então, sim, mudou muito. E o nome realmente não poderia ser outro como o inicial Project Blue, que foi aquele que foi masterizado, foi aperfeiçoado, foi posto à prova no Calling de Auckland, que aconteceu lá na Oceania, né? E foi visto que era realmente algo promissor quando posto à prova, foi aperfeiçoado e aí a gente teve, por exemplo, no Pro Tour de Londres, ele sendo o evento do formato daquele. O principal evento foi naquele formato do Silver Age, né? Então, já foi prometido que durante o ano de 2026, grande parte dos torneios competitivos vão ser nesse formato. Então isso fez com que muitas pessoas adentrassem no game, que era conhecido e ainda é, até hoje, vale a pena a gente frisar, como um TCG é muito caro, mas que com esse formato ficou mais popular, novas pessoas entraram e isso melhorou muito quando você compara ao ano passado. E veja, o Flash and Blood já está no seu 7º ano. Não é mais um card game tão recente assim. A gente pode dizer que Riftbound é um TCG recente, a gente pode dizer até que outros novos entrantes, quem mais temos? Bom, pelo menos no cenário brasileiro, o próprio Digimon, eu posso até citar One Piece, que é algo contemporâneo, veio depois, né, do Flash and Blood, mas seria algo contemporâneo no cenário brasileiro, que vieram depois ou concomitantemente o próprio Lorcana, o outro, como é o nome do Altered, que também veio muito forte e agora está diminuindo a sua presença. Eu sinto isso um pouquinho também com o Riftbound, que veio muito forte na primeira temporada e agora está um pouco mais recuado, pelo menos esse é o meu sentimento, não tenho certeza em outras partes do país. E, enfim, eu vejo que nesse meio tempo o Flashpoint conseguiu avançar. E vai ser posto à prova o cenário brasileiro, de fato, durante o calling que vai acontecer em maio, né? Então a gente vai ter, antes disso, um Battlegrounds, antes, tô na dúvida, que vai acontecer na Citadel, que é um evento que foi criado novo, né? Não está no lugar do Battle Hard, né? Que foi substituído efetivamente pelo Showdown, mas também não é um ProQuest mais, é algo que ficou ali intermediário, que nesse primeiro momento no Brasil só vamos ter esse em São Paulo, de fato, na Citadel, mas que para uma segunda wave, terceira wave, que deve acontecer neste ano, vai ter mais lojas, tenho certeza, tem uma expectativa, né, pelo menos, de que vão acontecer outros no Brasil ainda neste ano. Então, assim, faz com que você tenha mais oportunidades para que os players consigam ter um espaço competitivo para jogar, consigam interagir com outras comunidades de outras regiões e que estejam na sua cidade. Então, imagina, aqui, por exemplo, no Nordeste, se consegue colocar um Battlegrounds desse, certamente todo mundo vai. Todo mundo não, exagero, mas grande parte dos players de outras regiões próximas vão poder comparecer, inclusive esses players novos. Percebe? Então isso faz com que haja um maior engajamento, haja uma maior comercialização das cartas, e isso melhora para as próprias lojas, que buscam inclusive comprar mais produtos, não sei na sua região, mas pelo menos aqui temos 3 lojas. Duas delas que não estavam tão interessadas no Flash and Blood passaram a comprar esses produtos dos
decks introdutórios, né, que são muito bem montados, né? Foi visto lá, né, que o próprio deck do Fai conseguiu performar bem. Tudo bem, você precisa fazer algum arranjo, um novo arranjo ali das cartas, completa, tira uma aqui, coloca outra no lugar, mas ela vem, o deck realmente ele vem com a proposta de você conseguir jogar. Se você vai conseguir topar num torneio muito competitivo, é outra história. Talvez não, muito provavelmente não. Mas a adição e alteração que você tem que fazer é muito pequena. E as cartas são baratas no seu, de uma forma geral. Você consegue montar praticamente qualquer deck com R$ 120, R$ 130. Alguns com menos de 100 e ele completo, totalmente adaptado para você conseguir efetivamente conseguir ganhar um grande campeonato. Né? Então você consegue comparar esse custo com custo de Pokémon, mais barato inclusive do que alguns decks que são tier aí, alto tier, né? Tier S, Tier A do Pokémon. Então você tem que o problema que o Flash Blood tinha de conseguir ter uma oxigenada de novos players por conta do preço, por conta do formato do Silver Age, ele muda muito. Ele consegue angariar esses novos players. E eu vejo muito pessoal comentando que, olha, sempre quis jogar esse jogo. Sempre tive vontade porque pessoa A, pessoa B falava, já fiz até eventualmente um Learn to Play. Só que o preço não dava para mim. E aí agora, com essa possibilidade do Silver Age, eles apareceram. Tem muita gente nova. Cara, eu, por exemplo, não vou a João Pessoa tem um mês e meio mais ou menos. Nesse intervalo de tempo, já tem 3, 4 players que eu não conheço. Impressionante isso. Isso também aconteceu em Campina Grande, que faz mais ou menos esse período de tempo que eu não vou. Já tem um pessoal novo que eu não conheço. Aqui mesmo em Recife, se bobear eu passar 2 semanas sem jogar um Armory por qualquer motivo, de trabalho e tal, tem gente nova. Eu mesmo fui agora, sexta-feira antes de ontem, e tinham 2 colegas que eu nunca vi na vida. Sabe? Então, assim, tá aumentando. E eu vejo, inclusive, pelas métricas de visualizações no canal, que tem aumentado, inclusive, a procura para aprender a jogar. Tá? Então, assim, eu vejo que a quantidade de views que eu tenho em vídeos antigos sobre como aprender a jogar, o que é Blade Break, o que é, sei lá, Spell Void ou coisas assim, que não são tão convencionais e que às vezes pode causar um certo estranhamento no começo da jornada do play de Flesh and Blood, eles aumentaram, sabe? Então, assim, vejo sim que teve uma mudança muito expressiva de 9 meses para trás para agora e não tem outro motivo a não ser o próprio Silver Age. Somado também com a coleção de Companion of Hate, que... Hate não, Hate é ódio, mas enfim, a PEN, que vai justamente fazer com que você tenha acesso a cartas raras e comuns que muitas vezes você tinha dificuldade de conseguir, ou então que são core agora para você conseguir jogar nos decks do Silver Age. Então você também teve os reprints de túnica e de tantas cartas que vocês já sabem, diminuindo o valor de grande parte das cartas. Teve depois um reajuste? Teve. Mas, bem ou mal, você conseguiu aqui ter acesso a grande parte das cartas que não eram tão fáceis de conseguir, ainda mais para o player que está começando agora. Então, assim, vejo que foi muito benéfico, porque inclusive vários players que diziam não ter o dinheiro para conseguir jogar Flash and Blood, montaram um deck no Silver Age, gostaram tanto que agora o dinheiro brotou, surgiu, e agora ele está fazendo o deck do CC. Então, não somente para o formato introdutório isso foi benéfico, mas também porque assim ele teve a oportunidade de conhecer o jogo, se apaixonar pelo jogo e conseguir ter um interesse em evoluir para o formato principal. Então, sim, mudou para melhor. A gente tem uma possibilidade de aumentar muito e, para mim, o termômetro vai ser posto à prova no Collin de São Paulo. Você vai? Poxa, amigo, não vai? Aproveita a oportunidade porque realmente ela é única. Não sei se teremos outro evento de Tier 3 no Brasil. Bom, vai ter o Nacional, né? Mas assim, o Internacional é como o Collin, mais um no segundo semestre. Espero que tenhamos, mas a gente não sabe. Não é mesmo? Pois bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!